alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer uma explicação sobre a semana 1 do PET volume 3. Essa semana 1, ela traz algumas interpretações de textos de diferentes gêneros. O primeiro texto é uma carta de reclamação. Apesar de ser uma carta formal, ela traz a estrutura de uma carta normal, com o nome do lugar onde está sendo escrito, a data e o destinatário, para quem está sendo direcionada a carta. Nesse caso, como não foi contextualizado de forma pessoal, uma carta formal, foi colocado o cargo da pessoa que deverá ler a carta, não o nome, certo? Então, aí abaixo também tem o nome, da reclamante, que é a pessoa de quem escreve a carta, que será Ana Marta de Souza Lemos. Então, neste texto, meninos, é necessário que vocês leiam, a carta para que vocês entendam, certo? E aí tem o nome da reclamante, que é a pessoa que escreveu a carta fazendo a reclamação, e de onde, se ela pertence a algum órgão, porque essa carta é uma carta formal, é uma carta de reclamação. A letra A está perguntando a quem se destina a carta de reclamação. Então, neste caso, vocês vão colocar aí o nome da pessoa, o nome do cargo, que não foi colocado o nome, do cargo que foi direcionado, e a cidade onde ele tem o cargo. Então, essa seria a resposta correta. A letra B, quem é a reclamante desta carta? Então, foi o que eu falei para vocês. Ao final da carta tem o nome da reclamante. Aí vocês vão ter que colocar. Qual é o assunto tratado na carta? Aí, neste caso, qual é o assunto tratado na carta? Se vocês lerem a carta, vocês vão perceber que ela está fazendo uma reclamação devido aos buracos, que já está há algum tempo dessa forma, mas também que ela, enquanto cidadã, ela pede uma solução para aquele problema. Então, ela reclama, mas ao mesmo tempo ela pede uma solução, certo? A letra D, ao relatar os fatos na carta, qual é o posicionamento da reclamante diante dos problemas? Então, o posicionamento dela é que ela acredita que aqueles buracos estejam atrapalhando, os moradores, assim como ela é uma moradora, e ela acha que, como cidadã, ela tem que procurar os seus direitos. Então, a posição dela é essa. Na letra E, quais foram os argumentos utilizados pela reclamante para que a solicitação seja acatada? Então, acatada, que a solicitação dela, seja resolvida, seja aceita, certo? Aí, neste caso, quais foram as coisas que ela relatou na carta que acontecem lá, que ela argumentou que estão prejudicando ela e os moradores? Então, esses seriam os argumentos. Na letra F, se você recebesse essa carta de reclamação, qual seria a sua resposta para a reclamante? Então, aqui será uma resposta pessoal. Vocês, enquanto cidadãos, vocês vão pensar qual seria a resposta de vocês. Vocês iam acatar, vocês iam resolver o problema, é um problema fácil de ser resolvido, o que seria necessário? Então, vocês vão explicar aí para mim na letra F. Depois, no texto 2, nós temos um cartoon, que ele é basicamente composto de linguagem não verbal, certo? Linguagem não verbal. O que seria linguagem não verbal? Nós comentamos já no início do ano também. A linguagem não verbal é aquela composta por imagens, Não possui fala e nem escrita. Só que as imagens também é uma forma de texto e elas conversam com nós leitores. Então aí vocês podem perceber que essa imagem fala com o leitor, O que essa imagem traz? Aí nós temos um gari limpando e um homem sujando, E a gente percebe que ele pode ser que ele tenha feito até inconsciente, Ele não tem essa preocupação de estar jogando lixo no lugar certo. Aí nós temos a pergunta, letra A. Qual é a relação entre o cartoon ao lado e a carta de reclamação da atividade? Então, a gente, por exemplo, as duas tratam do problema do lixo, O primeiro foca, num pedido de solução, E o segundo foca na crítica às atitudes, do homem que está jogando lixo
né, as atitudes do homem aí que representam as pessoas que fazem isso. Porque o cartoon, meninos, é um gênero textual, meninos e meninas, né? É um gênero textual que ele faz críticas, né, de forma... Às vezes ele coloca efeito de humor, com caricaturas, e ele fazem críticas sociais. Aí nesse caso aí seria quanto à postura do homem que está jogando lixo nas ruas. Então esse seria a definição do texto 2 e a semelhança entre os dois, né? Se formos comparar. Na letra B, qual a diferença entre o posicionamento do rapaz com o celular no cartoon e o reclamante da carta de reclamação? Então aí a gente tem isso que eu já falei para vocês. A mulher, né, que reclamou, a senhora, ela está procurando uma solução para o problema do lixo, né? E ela com certeza não deve ser a favor de jogar lixo nas ruas e como tem feito o homem do segundo texto. Então a diferença entre o posicionamento dos dois textos é essa. Agora, nós temos aí a letra C. Que tipo de posicionamento dos cidadãos seria mais correto diante da problemática do lixo nas cidades? Então, os cidadãos somos nós, todos nós. Qual seria um posicionamento correto que deveríamos ter referente ao lixo, né? O que a gente poderia colocar nessa resposta? Hoje em dia, tem muitas cidades que já adotaram a reciclagem, né? Então, já tem a coleta seletiva e todos os lugares têm um lixo. Então, o certo seria que as pessoas jogassem o lixo nos lugares adequados e não na rua, poluindo o meio ambiente, né? E destruindo a natureza e trazendo outros problemas também, né? Como doenças, bactérias e outras coisas que se a gente for falar sobre o lixo, a gente estuda isso, certo? No texto 3, nós temos um texto, né? Ele foi publicado no site da Fiocruz. Essa Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Abreviação. É na cidade do Rio de Janeiro e ela trabalha com esse tipo de pesquisa. Então, é um órgão bastante respeitável e confiável. Então, aí ele fez esse panfleto, né? E divulgou para vocês. Leitores, para nós leitores. E aí contém as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, os sintomas específicos e os sintomas comuns em todas elas, certo? Normalmente, a letra A está perguntando, normalmente, em qual local podemos encontrar textos como este? Então, a gente consegue encontrar em postos de saúde, hospitais, sites de saúde, né, como este que a gente viu. B, está perguntando qual a finalidade desse texto. Então, seria de alertar, né, e informar também e orientar as pessoas a respeito das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Quais os sintomas, se a pessoa está sentindo, procurar, né, ajuda médica, para ela ficar alerta, né, com essas doenças. Certo? Letra C. A quem se destina esse texto? Então, esse texto é voltado para toda a população brasileira, né? Porque essa doença é uma doença comum em qualquer idade, né, que a pessoa tenha. Então, ela é voltada para toda a população brasileira. Que seria o público-alvo, né? Porque quando a gente faz um panfleto, nós já estudamos isso no PET 1, lembra? A gente tem um público-alvo. Então, se o nosso panfleto fala sobre uma doença que atinge pessoas de qualquer idade, então a gente tem que colocar que é toda a população, certo? D. Qual a importância de publicações como esta? Então, essa daí também vocês podem responder de forma pessoal. Qual a importância de publicações como esta? Orientar, alertar as pessoas, né, informar, deixar as pessoas cientes dos sintomas, para que ela procure ajuda e também se cuide, né? Para que não tenha o mosquito, para que não pegue a doença, né? Não desenvolva a doença. Agora eu vou explicar a interpretação do texto 4. O texto 4, assim que a gente lê, a gente percebe que ele é uma notícia, né? E também, se a gente olhar de onde ele foi retirado, né, que é do G1, o G1 é o quê? É um canal
de notícias, né? De informações. A gente percebe que ele é uma notícia, ele divulga uma informação, ele nos dá uma informação. Então aí tem duas perguntas. Qual é o tema da notícia? Então o tema da notícia, a gente tem que ler, né, a notícia, mas a partir do título a gente consegue, né, responder essa pergunta. Então, a notícia fala sobre um estudo, né, que foi feito, um estudo científico que descobre que no Brasil tem uma nova linhagem do vírus Zika e que ela está circulando pelo Brasil e que pode gerar uma epidemia, certo? Na letra B, que tipo de reação essa reportagem pode provocar no leitor ou na comunidade em geral? Então, na letra B, se a gente lê uma notícia desse conteúdo, com essa informação, o que o leitor sente? O que acontece com o leitor? Ele fica com medo, né? Medo de proliferar o vírus, de muitas pessoas adoecerem, né? De ter um colapso no sistema público, não conseguir atender todas as pessoas, né? Muitas pessoas que já têm outros problemas pegarem o vírus. Então, seria essa resposta, né?